Irmãos, hoje o Carlos não está aí, é comigo, então vocês não estranhem que não vai ser tão bom quanto o nosso professor, mas vamos trabalhar hoje o tabernáculo. E o texto que nós vamos usar é Êxodo 25, versos 8 e 9, que será o nosso texto base, que diz assim: E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. O verso 8 é um verso muito assim, que nos chama muita atenção, porque é Deus, o nosso Pai, dizendo: E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. É o desejo de Deus estar no meio de nós, é o desejo do Pai estar com seus filhos. E essa visão do tabernáculo, ela vai trazer essa presença mais tangível de Deus, vai colocar ordem também no culto, mas sobretudo nós precisamos olhar aquilo que foi perdido. Começa lá atrás no Gênesis, quando nós tínhamos perfeita comunhão com Deus, porque lá no jardim, antes do pecado, nós tínhamos perfeita comunhão com Deus, porque não havia o pecado. O pecado, diz Isaías 59:2, faz separação entre nós e o nosso Deus. Também lá em Romanos a gente lembra que está escrito que o salário do pecado é a morte, então ele nos separa de Deus. E Romanos 3:23 ainda fala que todos pecaram e destituídos estão da graça, da glória, da presença de Deus. E aqui Deus está trabalhando para retornar, para ter comunhão de novo conosco, aquilo que foi quebrado, aquilo que foi destruído, rompido por causa do pecado. Então, quando a gente está falando de tabernáculo, mais do que o tabernáculo, nós precisamos entender que Deus nos ama e Ele quer estar perto de cada um de nós. Quando nós olhamos ainda lá para Gênesis, lá no capítulo 22 de Gênesis, por exemplo, nós temos ali Abraão e Isaac, vai ter ali o sacrifício de Isaac. Precisamos lembrar disso para ir entendendo o que está acontecendo. Ali, quando o Isaac vai ser oferecido em sacrifício, Deus fala para um anjo, brada do céu: Abraão, não faça isso. Deus providenciou um cordeiro. E ali então Abraão vai imolar um cordeiro, o sangue desse cordeiro é derramado. O sangue desse cordeiro, ele vai para o chão, ele é derramado como uma forma de sacrifício e de oferta a Deus. Perceba que o que acontece com o sangue. Nesse primeiro sacrifício, o sangue ele é derramado. Depois, novamente nós vamos ter uma figura de novo do cordeiro, lá no cordeiro pascal, na saída do Egito. Lembram disso? Deus manda passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Agora o sangue não está no chão. O sangue não é um sangue derramado, um sangue de substituição. Agora o segundo sangue que eu estou falando é o sangue da proteção, porque quem estava com o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, passando o anjo da morte, não poderia entrar e não poderia matar o primogênito, porque ali estava o sangue do cordeiro protegendo ou livrando da morte. Está apontando lá para frente para a ressurreição de Cristo e a vitória sobre a morte. Mas lá em Êxodo 24:8, é um capítulo antes desse, volta para mim, Êxodo 24:8, você vai ver que um primeiro sangue foi um sangue de substituição, ele foi derramado. O segundo sangue foi um sangue de proteção sobre a morte. O terceiro sangue é Êxodo 24:8, faz favor, achou? Êxodo 24:8, é um capítulo anterior. Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo. Perceba que o sangue primeiro, ele foi derramado, o sangue foi para os umbrais das portas, mas agora o sangue foi aspergido nas pessoas. Precisamos lembrar também que o sangue, ele santifica, ele limpa. Por isso lá no Novo Testamento, nós vamos nos lembrar que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado, nos purificar de toda a injustiça, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Quando o Moisés asperge agora o sangue sobre o povo, então isso é um símbolo também de purificação e de santificação do povo. E é por isso que agora, voltando para Êxodo 25:8,
Depois que o sangue toca o povo, é que Deus vai falar, agora faz o santuário, porque eu vou habitar onde? No meio do povo. Então o tabernáculo, o santuário, ele vai ficar no meio. As tribos serão divididas em torno do tabernáculo. 3 tribos para o norte, 3 para o sul, 3 para o leste, 3 para o oeste. Elas vão ficar em torno, porque o sangue tocou o externo, e quando o sangue toca o externo, ele purifica por fora. Então Deus está habitando no meio. Mas no Novo Testamento, nós vamos ter uma outra, o sangue se aproxima ainda mais, uma outra aplicação do sangue. O que Jesus vai dizer lá na ceia? Tomai todos e bebei, este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramada por vós e por todos os homens, para a remissão dos pecados. Então o sangue agora você bebe, claro que ele é simbólico, mas esse sangue que você está bebendo, ele está te purificando por dentro. E somente depois que participamos do sangue de Jesus, como o da ceia, é que Jesus vai enviar o Espírito Santo. E agora o Espírito Santo já não habita mais fora, cumpre-se a profecia de Joel. O Espírito Santo habita dentro de cada um de nós, porque o Espírito Santo não habita onde tem pecado. Então o sangue entra, agora o templo não é mais esse tabernáculo. Quem é o templo? Somos nós. E por que o Espírito Santo pode habitar em nós? Porque nós fomos lavados e alvejados pelo sangue de Jesus. Amém? Acompanhou o raciocínio da história do sangue? Você viu como é que o sangue foi se aproximando? Ele foi derramado, ele foi para o umbral da porta, ele tocou o povo. No Novo Testamento ele entrou no povo, e daí o Espírito Santo que estava do lado de fora, agora cumpre-se a promessa de Joel, e o Espírito Santo é derramado sobre toda carne que crê em Jesus. Amém? Então tudo que nós vamos olhar agora sobre o tabernáculo, nós temos que ter essa perspectiva, que quem é o tabernáculo? O tabernáculo sou eu. Esse tabernáculo que nós vamos olhar agora está apontando para nós, porque Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Deus habita num templo que Ele mesmo construiu. Ele habita dentro de cada um de nós. Amém, gente boa? Então bora lá. Muito bem, dito isso, o tabernáculo, Deus vai mandar que o Moisés construa o tabernáculo com madeira de acácia. Então quando você vai ver o número de capítulos dedicado para o tabernáculo, isso vai dar mais ou menos 1/3 do livro do Êxodo. Então Deus está dando aqui muito destaque, muita importância para o tabernáculo, porque ele vai ocupar muitos capítulos do livro do Êxodo. E aqui em particular, agora ele vai começar a falar sobre todas as peças do tabernáculo e de como ele será construído. E a primeira é que ele vai ser construído de uma madeira chamada acácia. Bom, a madeira acácia é uma madeira complicada. Existiam outras madeiras que poderiam ser trabalhadas, mas Deus escolheu a madeira acácia. Bom, a gente conhece aqui em Montenegro, você já ouviu falar de acácia. Essa acácia do deserto é uma acácia dura, é uma acácia cheia de nós e é uma madeira por vezes retorcida. Então é uma madeira muito ruim de trabalhar. Deus poderia ter escolhido cedro do Líbano, Deus poderia ter escolhido qualquer outra madeira mais fácil de ser trabalhada, mas é que Deus escolheu a acácia, porque a acácia vai simbolizar eu e você. Duro, retorcido, cheio de nós. Deus conhece seus filhos. E essa dureza da acácia tem a ver com a dureza do nosso coração. Por que Deus escolheu a acácia? A acácia é dura. E eu e você sem Deus somos duros de coração. Quando nós não temos Deus, nós somos vingativos, somos orgulhosos, somos arrogantes, somos soberbos, somos invejosos, ferimos, machucamos, somos machucados. E a gente vai matando e morrendo nessa caminhada por causa da dureza do nosso coração, separação, adultério, calúnia, difamação, ferida, mágoa, perda, tristeza, decepção, desilusão, enganos. Tudo vem da dureza
do coração, homicídio, falso testemunho, apostasia, blasfêmias. Vem de onde? Do coração do homem. Então essa madeira dura, ela está apontando para quem? Para nós. Retorcida, cheia de nós, é para a nossa vida. Quando nós olhamos para a nossa história, se não for a Jesus, nossa história não seria endireitada. É quando Jesus entra na nossa vida que ela endireita. Então ele escolhe a acácia. A segunda coisa importante sobre a acácia é que ela vai ter que ser retirada. Para fazer o tabernáculo, eu vou ter que cortar as raízes dela, vou ter que cortar ela fora, eu vou ter que desconectá-la do mundo. Eu e você, para sermos templo, tabernáculo de Deus, precisamos ser cortados do mundo. Precisamos nos desligar deste mundo. Precisamos ter a consciência maravilhosa de que o nosso Pai, o reino dele não é deste mundo. O reino dele é celestial, a nossa pátria é celestial. E uma vez que nós somos tabernáculo de Deus, as nossas raízes foram cortadas desse mundo e agora nós estamos enraizados em Cristo Jesus, ocultos em Cristo Jesus, onde o maligno não pode mais nos tocar. Amém? Então a acácia, ela está desconectada do mundo. Não tem como um tabernáculo ou o homem, depois que está em Cristo, continuar enraizado no mundo. Ou você serve a Deus, ou você serve o diabo. Ou você é tabernáculo de Deus, ou você é sinagoga de Satanás. Ou você é um lugar onde Deus tem prazer em estar, ou você pode, eu e você podemos dar ânsia de vômito em Deus. Amém ou não amém? Então esse tabernáculo é você, sou eu. E aqui cabe uma pergunta para nós. Esse tabernáculo está limpo? Como é que está aí a faxina? Como é que está o seu coração? Como está a sua vida? Como está a sua consciência? Como está a sua caminhada com Deus? Hoje, e por exemplo, irmãos, eu fiquei tão feliz. Hoje Deus me chamou para a oração, e aí eu fui, passei aquele tempo na presença de Deus, e eu falei, Senhor, a minha maior riqueza é a Tua presença. O meu maior prazer é a Tua presença. O meu maior deleite é a Tua presença. Um tabernáculo que não tem presença de Deus, ele não serve para nada. A glória do Senhor, a Shekinah de Deus, precisa encher este tabernáculo, este tabernáculo. Amém, irmãos? Muito bem, então essa madeira, ela precisa ser cortada. Terceiro lugar, a terceira orientação que Deus dá para Moisés acerca dessa madeira da acácia, é que ela precisa ser feita em tábuas e tábuas iguais. Deus não faz acepção de pessoas. E os filhos são todos iguais. Por isso que as tábuas do tabernáculo, que aponta para a nossa natureza pecaminosa, essas tábuas são feitas todas iguais. Não existe entre os filhos de Deus ninguém que seja maior que o outro. Nós somos iguais diante de Deus. Todos nós. E isso é maravilhoso. Então aqui ninguém fica com uma crise de identidade, ou alta autoestima, ou baixa autoestima. Nós somos filhos e Deus ama os seus filhos todos da mesma maneira. Então Deus não ama pelo fruto que você dá. Deus não ama pelo resultado que você apresenta. Deus não ama mais você porque você faz mais do que o outro. Isso que você está fazendo mostra o seu amor por Ele. Mas o amor dele por todos é o mesmo. Amém? Muito bem. Então as tábuas são iguais. E as tábuas, quando você vai estudando ali do Êxodo 25 até o 40, você vai ver que essas tábuas, Deus mandou ligar essas tábuas com engastes, porque essas tábuas estão sendo cortadas novas. E se você já trabalhou aí com madeira, você já fez casa assim de sítio? Meu pai tem casa no sítio. Quando você pega a madeira nova, coloca uma do lado da outra, as tábuas, e elas são madeiras novas, o que acontece com o tempo? Elas estavam bem juntinhas. O que acontece com o tempo? Ela vai secando e vai fazendo aquelas frestas.
e ficam ali aberturas. E aí a gente tinha que colocar o que a gente chama de mata-junta. Já ouviu falar disso? Não. Colocar mata-junta. Deus mandou colocar engastes. Por quê? Para que não fique brechas. Irmãos, a igreja é um corpo. E a figura que Deus está trazendo do tabernáculo é que se eu e você não estivermos unidos, se nós como igreja e como família não estivermos unidos, a gente vai dar brecha. E é nessas brechas que o diabo vai entrar. Por isso Deus mandou colocar os engastes, a fim de que não fique espaço entre uma tábua e outra, para que não entre nenhum animal, nenhum escorpião, nenhuma serpente, nada que possa trazer dano às pessoas que estão lá dentro. A igreja fecha a brecha para o diabo e a família fecha a brecha para que o diabo não entre. Quando eles andam um do lado do outro e andam em unidade, esse engaste custa caro. Porque esse engaste significa que nós, para termos esse engaste, essa ligação um com o outro, nós vamos precisar, esta unidade, nós vamos precisar de humildade. Porque não se constrói unidade sem humildade. E para ter a unidade precisa ter humildade. Humildade é pedir perdão, humildade é recuar, humildade é se quebrantar, humildade é confessar pecado, humildade é tudo isso. E sem humildade não tem como, as tábuas não ficarão juntas, as brechas estarão ali, o inimigo pode entrar para prejudicar, para destruir, para roubar a sua alegria, para tirar a sua paz, como muitas vezes talvez já tenha feito, e você possa reconhecer isso na sua vida, que não havia essa unidade. E unidade também se constrói com jejum, com oração e com consagração. Amém, irmãos? Quando nós oramos, jejuamos e consagramos, nós conseguimos construir uma unidade mais sólida. E isso vale para tudo, isso vale para a família que está reunida, isso vale para a igreja que está, isso vale até para o casal. Sim ou não? Então, esse engaste, ele tem esse preço, dessa vigilância, dessa renúncia, dessa humildade. As tábuas serão colocadas, disse o Senhor para Moisés, na vertical. Isso fala da posição da igreja. Nós, como tabernáculos, a nossa posição é vertical, como Deus mandou. Um do lado do outro, na vertical, ou seja, em pé. A posição da igreja é em pé, pronta, ativa, forte, com os olhos fixos no Senhor, o autor e consumador da nossa fé. A posição da igreja é em pé, porque é assim que a igreja avança e vence. A igreja tem autoridade dada por Deus para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, sem que nada nos cause dano algum. É na vertical. A posição da igreja não é deitada. Quando Josué perdeu aquela guerra lá em Ai, aonde mais de 30 homens morreram, Deus disse para ele: Josué, levanta. Levanta e vamos resolver. A posição da igreja é em pé. Obviamente que existe um período de sofrimento, de perda ou de derrota na nossa vida que nós vamos nos ajoelhar, que nós vamos chorar, que nós vamos confessar pecados. Isso tudo deve acontecer, mas não é para ficar só nessa posição. Ajoelhou, orou, confessou pecados, fez, levanta, para frente. Porque tem gente que só fica nisso e transforma o quarto de guerra num ídolo. Fica lá só orando e não toma uma atitude. A posição da igreja é em pé e tem que tomar atitude. É orar e agir, é orar e avançar, é orar e conquistar, é orar e possuir tudo o que Deus tem para a sua vida, para a sua família e como igreja, tudo que Deus tem para a igreja. Na vertical. Amém, irmãos? Porque quem nos levanta é o Senhor. Diga amém, pelo amor de Deus. Então veja que isso é o tabernáculo, isso fala sobre a nossa posição, fala sobre nós. As tábuas, ainda sobre nós, as tábuas devem ser colocadas em bases de prata. A árvore está no deserto. O deserto é um símbolo do mundo. E Deus está dizendo, as tábuas do tabernáculo
serão colocadas numa base de prata, ou seja, ela não vai tocar o deserto, ela não vai tocar o mundo. Essa base de prata fala da redenção, da separação nossa com o mundo, das trevas com a luz, do maligno com o que é santo, do diabo com aquilo que é de Deus. Há uma separação. A base de prata é como se fosse o sangue de Jesus. E não há mais contato nosso com o mundo. Nós não temos conexão mais com o mundo. Nós não temos mais conexão com o Egito. Nós não estamos mais debaixo do governo de Faraó, que é um símbolo para o próprio Satanás. E nós não somos mais escravos, que é um símbolo para o pecado. Nós somos libertos pelo poder de Jesus. E nós estamos livres da condenação do pecado. Nós agora fomos separados por Deus para dar muito fruto. E não há ligação entre nós e o mundo. Por isso a base é base de prata. A tábua não toca o solo. Ela fica santa, separada. O significado da palavra santo é separado. É de uso exclusivo de Deus. É propriedade exclusiva de Deus. Então, se tem alguma coisa na minha e na sua vida que está tocando o deserto, a gente precisa mudar isso. Porque Deus disse, não toca. A madeira não toca mais o deserto. Ou seja, você não toca mais o mundo. Se tem alguma coisa, alguma área da sua vida que está tocando o mundo, como pornografia, aqui eu vou para a prática. Não adianta a gente só falar da teoria. Pastor, estou viciado em pornografia. Está viciado em pornografia, não tem base de prata nessa área da sua vida. Não, pastor, eu estou viciado em bebida também. Qualquer vício, você está tocando o mundo, está impuro. Deus não tem prazer nesse templo. Isso precisa ser mudado. Essa área precisa ser consagrada. Existe alguma coisa na sua vida que não está debaixo dessa base de prata? Então pergunte para Deus, Senhor, me mostre se tem, porque eu não quero isso na minha vida. Eu sou tabernáculo teu, eu sou morada tua, eu sou templo do Espírito Santo, eu sou casa de Deus, eu sou habitação do Altíssimo. E se tem alguma coisa na minha vida que não está alinhado com a palavra de Deus, então isso agora vai para a base de prata, ou seja, vai sair da minha vida. Amém, irmãos? Porque senão não dá. Senão nós não avançamos nem como indivíduos, nem como família, muito menos como igreja. Então as tábuas têm que ser colocadas em base de prata. Estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. A base de prata também significa, eu e você fomos comprados pelo precioso sangue do Cordeiro, o sangue da aliança eterna, o sangue de Jesus. Nós temos dono, e o nosso dono e Senhor se chama Jesus Cristo de Nazaré. Mas Deus disse ainda a Moisés, as tábuas de acácia devem ser cobertas com ouro. O que isso significa? Isso significa que quando a tábua está coberta de ouro, significa lá na frente no Novo Testamento a gente vai entender. Significa o sangue de Jesus sobre nós, a justiça de Deus, a justiça de Jesus. Jesus naquela cruz, Ele morreu pelos nossos pecados, Ele perdoou os nossos pecados, Ele tomou todo o cálice da ira de Deus, Ele agonizou por nós, Ele ficou pendurado naquele madeiro, das 9 da manhã até as 3 da tarde, Ele ficou lá 6 horas, agonizando, sofrendo por mim e por você. Já antes, lá no Getsêmani, Ele estava suando gotas de sangue, porque Ele estava sendo espremido pelos nossos pecados, moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas feridas de Jesus, eu e você fomos sarados. Coberta de ouro significa, quando Deus olha para mim e para você, à luz do Novo Testamento, Ele não vê a acácia, Ele vê o sangue do Filho dEle, Ele vê a justiça do Filho dEle, Ele vê a glória do Filho dEle, Ele olha para você, Ele vê a face de Jesus. E por isso é que a tábua está coberta de ouro. Fala de uma natureza glorificada, transformada, redimida, salva pelo poder do sacrifício vicário e substitutivo de Jesus Cristo, nosso Senhor, em nosso favor. Amém, irmãos? Isso é tábua de ouro.
É você coberto e lavado pelo sangue de Jesus. Sou eu coberto e lavado pelo sangue de Jesus. As tábuas cobertas de ouro falam dessa justiça de Cristo. Vê a justiça de Deus sobre a sua vida. Agora que falamos do material, vamos para o próprio tabernáculo. Ele tem 3 divisões. Primeiro, o pátio. Tem 2 peças no pátio do tabernáculo. O altar de bronze aponta para a cruz. O altar de bronze que ficava ali no átrio do templo, o primeiro pátio, tem o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. No átrio tinha um altar de bronze. Esse altar de bronze era onde os sacrifícios dos animais eram feitos. Era um tipo de sacrifício para o próprio Cristo. Todas as vezes que o animal era sacrificado naquele lugar, Deus estava olhando aquilo e Ele sabia que o Filho dele, Jesus Cristo, nosso Senhor, viria como sacrifício perfeito. Que o Filho dele, Jesus Cristo, nosso Senhor, viria para morrer, nos representando na cruz do Calvário como verdadeiro 100% homem e 100% Deus. Verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Mas enquanto os sacrifícios estavam acontecendo no altar de bronze, todas as vezes que isso acontecia, apontava para o Cristo. E Deus estava olhando. E Ele sabia que o seu Filho viria. E isso é muito duro. Porque nós falamos muitas vezes do sacrifício de Cristo de uma forma assim tão tranquila. Mas não, você que é pai, você sabe como é difícil você olhar para um filho e saber que aquele filho que está crescendo, e se você tiver que deixá-lo morrer em favor de alguém, como ficaria o seu coração? Você não conseguiria dormir, sabendo que seu filho seria morto por causa de alguém. Pois é, todas as vezes que o sacrifício era feito no altar de bronze, o próprio Deus lembrava, é o meu filho que vai, é o meu filho que vai. E finalmente veio. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, significa não pode ser medido dessa maneira. Não tem como medir o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, seu único Filho, nosso Senhor, para que todo aquele que o receber não morra, mas tenha vida eterna. Esse é o amor de Deus por nós. Ele nos amou de tal maneira que Ele sacrificou o seu próprio Filho, para que eu e você não percamos a unidade com Ele, e para que a gente possa viver com Ele eternamente. É disso que fala o altar de bronze. Então, quando você olhar o altar de bronze, lá no Antigo Testamento, é disso que ele fala, é para esse lugar que ele aponta. Segundo, tinha uma bacia de bronze. A bacia de bronze era para se lavar, para se purificar. Do que essa bacia fala? E com o que essa bacia foi construída? Foi construída com os espelhos das mulheres. Muitas doaram. Porque essa bacia, o homem também conseguia enxergar ali o seu próprio reflexo. Mas ali também estava água para se lavar. Essa bacia, ela aponta para a nossa santificação, não para a nossa santidade no sentido da salvação, que é um ato. Quando eu entrego minha vida a Jesus Cristo, o meu Senhor, eu sou salvo, isso é um ato. A bacia aponta para a lavagem diária. Todas as vezes que eu estou indo ali no tabernáculo e eu vou entrar na presença de Deus, eu tenho que me limpar. E eu e você, todas as vezes que vamos na presença de Deus, precisamos confessar pecados. Porque, irmãos, precisamos tomar um certo cuidado com isso. A gente está chamando às vezes pecado de descuido. Foi um descuido. Foi um deslize. Não, deslize não mata e não separa de Deus. Descuido não mata e não separa de Deus. Pecado mata e separa de Deus e separa eternamente se não confessado. A bacia de bronze significa todas as vezes que você fosse a chegar à presença de Deus conscientemente, confesse seu pecado. É o que diz a ceia. Vai participar da ceia, examine o homem, pois a si mesmo. Então coma do pão e beba do cálice, se examine. Eu e você precisamos ir para a bacia de bronze, a fim de eu e você nos examinarmos e olharmos nesse espelho de Deus, a gente enxergar quem a gente realmente é. Sem filtro, sem maquiagem, sem hipocrisia. É nós e Deus, porque Ele sabe realmente quem nós somos.
E nós, na presença dele, também sabemos exatamente quem somos. Então isso aqui está apontando para um processo de santificação, purificação, aonde eu vou tirando da minha vida tudo o que é do mundo e vou deixando entrando na minha vida tudo o que é de Deus, da forma que vai se cumprir em mim e em você, Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu mais quem vive, Cristo vive em mim, e a vida que presente vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e que se entregou por mim. Não tem como viver santificação sem ir para a cruz. Cristo foi para a cruz, mas o apóstolo Paulo disse, a gente tem que ir para a cruz também. E tem que crucificar tudo, não adianta crucificar um braço só e com o outro ficar, não, tudo na cruz, ou nada na cruz. Essa é a bacia, esse é o átrio do templo, é a parte externa, mas ele continua, e vai para o lugar santo, a segunda parte. Lá tem o pão da presença, tem uma mesa, essa mesa é de acácia, essa mesa é revestida de ouro, essa mesa não pode ser tocada, ela tem varas que atravessam suas laterais, ela é carregada igual a arca, porque em cima dessa mesa tem 12 pães, e esses pães são chamados pães da presença. O que são esses 12 pães que ficam em cima da mesa? Eles são um símbolo para o próprio Cristo, porque lá em João capítulo 6 você vai ouvir que Jesus dizendo, os vossos pais comeram o maná e morreram, mas eu sou o pão que desceu do céu, quem comer de mim, viverá para sempre. Esses pães da presença simbolizam o próprio Cristo e são o próprio Cristo. E o que quer dizer isso? Que eu e você, como igreja do Senhor, precisamos nos alimentar de Deus e precisamos ter fome de Deus. Talvez a nossa fome de Deus esteja acabando. Talvez a gente esteja com pouco apetite de Deus, porque já não estamos mais orando tanto, não nos deleitamos tanto em sua presença. Quer ver um exemplo? Tem comida que você gosta demais, não tem? Aquela comida assim que você fala, cara, esse aqui é o meu prato predileto. Tem ou não tem? Tem. E quando você fica um bom tempo sem comer essa comida, você só de falar dessa comida, o que acontece? A boca não enche de água? Você não fica com vontade? Então, se você parar de ler a palavra de Deus, de meditar na presença de Deus, de buscar a presença de Deus, a sua alma, o seu espírito deveria salivar, dizer, meu Deus, faz muito tempo que eu não choro mais, faz muito tempo que eu não me quebranto mais, faz muito tempo que eu não digo mais para o Senhor o quanto eu te amo, faz muito tempo que eu não busco mais aquela intimidade que eu buscava antes, faz muito tempo, Senhor, que eu não me alimento do alimento verdadeiro, faz muito tempo que eu já deixei de me alimentar com o pão do céu para me alimentar com o pão da terra, só que o pão da terra não satisfaz, o pão da terra não nutre, o pão da terra não dá músculos espirituais, o pão da terra não sustenta numa batata espiritual, é o pão do céu, é este pão que eu e você precisamos comer, porque este pão do céu nos dá força para suportarmos as mais difíceis adversidades. Quem não se alimenta desse pão, fica fraco, frágil, débil, covarde, medroso, tímido. Mas quem se alimenta desse pão é forte, é corajoso, é proativo, não baixa a cabeça, está na vertical, está olhando para Deus, está confiante em Deus, não é refém de circunstância, não se atemoriza, não teme o diabo, tem discernimento espiritual, tem inteligência, tem sabedoria, tem revelação, tem palavra de conhecimento, porque está se alimentando do próprio Deus vivo. E alimentar-se de Deus não é só orar, mas é ler a Bíblia e praticar a Bíblia. Porque a oração deve ser acompanhada da prática. E isso quer dizer os pães da presença, o pão da proposição, os pães apontam para Jesus. E isso está no lugar santo, em cima da mesa. A segunda peça dentro do lugar santo é o candelabro. E ele tem duas funções. É a menorá. É um candelabro com 7 luzes.
Isso aponta para a plenitude, para a integralidade, para a completude, é o 7. Significa que Deus é luz e luz perfeita. João vai dizer na sua primeira carta, João, Deus é luz e nele não há treva alguma. Aquela menorá aponta para o próprio Deus. Mas isso que está na identidade de Deus, de ser luz, essa é uma coisa que ele dividiu conosco. Mateus capítulo 5, 13 e 14, ele vai dizer, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Eu e você fomos chamados para brilhar, não o mesmo brilho de Cristo, mas assim como a lua reflete o brilho do sol, eu e você precisamos refletir o brilho de Jesus. Essa menorá aponta para a nossa identidade de luz, onde nós chegamos como igreja, as trevas precisam recuar. Não tem como a luz e as trevas conviverem, não há parceria, não há harmonia, é impossível. Eu ser filho da luz e andar nas trevas. Não é possível que você me chame de cristão, mas eu saia daqui e vá para um motel com alguém. Como já aconteceu com muitos que vêm à igreja. Vêm aqui na igreja e saem daqui e vão para os motéis. Vêm aqui na igreja e saem daqui e vão para a pornografia. Vêm aqui na igreja e saem daqui para pecar. Luz e trevas não andam juntos. Ou você é luz, ou você é trevas. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Ou você brilha, ou você não brilha. Ou você está em Cristo, ou não. Mas você está. Amém? Espero que esteja. Eu também espero estar. Mas para estar em Cristo e para ser essa luz, eu preciso ser intencional. Claro que é a minha identidade, mas o quanto eu vou brilhar depende da minha consagração. Porque ali naquela menorá precisa para acender a luz óleo. É aquele azeite extra virgem. Aquele que você procura no mercado 0,2, sabe aquele azeite bem bom? É aquele lá que era usado para colocar na menorá. E o que queima é o azeite, não é o pavio. Se o azeite acabar, o pavio fica fumegando. Eu e você somos pavio. Nós só queimamos de um jeito que glorifica a Deus quando nós temos o óleo, ou seja, a presença do Espírito Santo na nossa vida. Ninguém brilha sem o Espírito Santo. Ninguém ilumina sem o Espírito Santo. E a menorá aponta para esse lugar. O Espírito Santo dentro de nós. Tanto é verdade que no Novo Testamento, como que o Espírito Santo se manifestou sobre os 120 que estavam no cenáculo? O que havia sobre a cabeça deles? Chamas como que de fogo. Por quê? Porque todos estavam cheios do Espírito Santo. Aonde não tem Espírito Santo, não tem fogo. Pelo menos não o de Deus. Pode ter um fogo estranho, mas o fogo de Deus vem por meio do Espírito Santo. E o símbolo do Espírito Santo aqui é o óleo. Pode ser o vento, pode ser o fogo também, mas aqui é o óleo. Então, o candelabro aponta para Jesus, aponta para a igreja. O azeite como símbolo da presença do Espírito Santo. Essa é a segunda peça dentro do lugar santo. A primeira é a mesa com pão da presença. O segundo é o candelabro. O terceiro é o altar de incenso. O altar de incenso também aponta para Cristo. Você vai ver que tudo que está no lugar santo aponta para Cristo. E tudo que vai estar no lugar do Santo dos Santos também aponta para Cristo, mas também aponta para nós. E aqui agora nós temos o terceiro elemento, o altar de incenso. O que é o altar de incenso? O que é o incenso? É um símbolo para as nossas orações. Então este tabernáculo que somos nós, ele tem um altar dentro dele, e esse altar dentro dele é um altar bem menor, bem pequenininho, que ficava ali dentro do lugar santo, onde fica o incenso. E esse incenso, ele tinha uma receita especial que Deus deu. E essa receita especial do incenso não poderia ser usado em nenhum outro lugar, somente ali, que foi Deus que deu os ingredientes e disse para Moisés como é que teria que ser feito. O que isso simboliza? Nossas orações.
As orações da igreja, as orações dos santos sobem como incenso, um cheiro agradável às narinas de Deus. Mas vamos entender o que é oração. Porque às vezes a gente tem uma ideia de oração errada. Jesus lá em Mateus capítulo 6 vai dizer, quando orardes, então a primeira coisa, oração não é uma opção. Jesus diz em Mateus capítulo 6, ele diz assim, quando e não se. Tem gente que acha que é uma opção. Não, a oração na vida do cristão não é uma possibilidade, é um mandamento. Não é se orardes, é quando. E que a frequência cada vez seja maior. Quando orardes, não façam como os pagãos, que por muito repetirem, acreditam que serão atendidos. Não façam isso, Jesus disse. Não é pelo muito falar que eles serão atendidos. E não é por vãs repetições. Mas quando você entrar no seu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que te vê em secreto, e ora ao teu pai, e o teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará. E Jesus nem disse o teu pai que te ouve em secreto. Jesus disse o teu pai que te vê em secreto, te recompensará. Por quê? Porque Deus te conhece. Irmãos, quando nós estamos lidando com alguém que nos conhece, nós não precisamos nem abrir a boca para a pessoa saber se nós estamos bem ou não estamos bem. Sim ou não? Quando você já é casado ou está convivendo há algum tempo, a pessoa chega, você olha na cara dela, você fala assim, o que aconteceu? Ah, nada. É melhor já falar. Não é assim que a gente fala? Eu estou vendo na sua cara que tem alguma coisa errada. Não, está tudo bem. Não, não está não. Por quê? Porque eu te conheço, estou te vendo. Eu te vi, eu sei fazer a leitura. Eu sei que você não está bem. O teu pai que te vê em secreto. Quando você vai orar, você precisa entender que Deus, antes de você abrir a sua boca, o teu pai te conhece e sabe muito bem se você está bem ou se você não está. Se você está angustiado, se você está triste, se você está deprimido, se você está fraco, se você está tímido, se você está querendo desistir, se você teve pensamentos de morte, se você está enfrentando uma luta de doença, Ele sabe. E muitas vezes as nossas orações, quando elas começam, nem são orações, são desabafo emocional. A gente começa reclamações. Muitas das nossas orações começam com reclamações ou soluções imediatas. Senhor, me arruma um Pix. Quem nunca? Quem nunca? Aí, até esse que vos fala. Me arruma um Pix. Quem nunca? Mas isso aí está certo? Não sei se está certo. Deus ouve? Ouve. Ele entende? Ele te entende. Mas dá para chamar... Não dá para dar isso como um modelo de oração, né? Se você for ler o Mateus capítulo 6, qual é o modelo de oração? Pai nosso, que estás no céu, santificado. Jesus está pedindo alguma coisa nessa primeira parte da oração? Santificado seja o teu nome. Venha a nós, o teu reino seja feita, a tua vontade, assim na terra, como no céu. Teve algum pedido? Não, só que a vontade do Senhor fosse feita. Ele não pediu a transferência, a casa na praia, um carro novo. Pediu? Não. Que seja feita a tua vontade. Muitas vezes Deus vai nos ouvir porque Ele nos ama igual o pai ouve um filho, mas a oração ainda não começou. Talvez a sua oração comece, a minha oração comece quando as nossas palavras terminam. Parou de falar? Falou tudo? Vomitou tudo? Porque muitas vezes a gente está num desabafo, num vômito emocional. E Deus vai esperar. Vomitou tudo? Vomitei. E agora? Bom, agora sim começou a oração. Então grave isso. Muitas orações começam quando as nossas palavras terminam. Outra coisa importante sobre a oração. Procure na Bíblia e você vai constatar. Todas as vezes que o povo não orou, mas clamou a Deus, o que Deus fez? Atendeu. Orações, às vezes, Deus vai dizer não, sim ou espere. Mas clamor,
Ele responde. Quando o povo estava no deserto, no Egito, escravo de Faraó, e o povo clamou a Deus, finalmente clamou. Deus disse assim, eu desci. E por que eu desci? Porque eu ouvi o clamor do meu povo. E eu desci para resolver. Vem cá, Moisés, é você que eu vou usar. Daí ele fala assim, não, eu não quero ir. Não quer, mas vai. Resumindo a conversa, foi mais ou menos assim. Aí Moisés não estava conversando com Deus? E conversa com Deus não é oração? Sim ou não? Sim. E Moisés disse para Deus o que naquela oração? Eu não vou, manda outro. E Deus diz assim, não mando você. Ah, mas tudo bem, eu vou usar o Arão para ser o teu profeta. Você vai ser como Deus para ele. Você fala, ele repete. Mas você vai. Então cuidado que quando você for orar, e você realmente estiver na dependência, Deus pode mandar você fazer exatamente o que você não quer. E tem muita gente que tem medo de Deus por causa disso. Mas pastor, se eu começar a orar essa oração, que é um incenso, que sobe como um cheiro suave para Deus, essa que sobe como um cheiro suave, é essa que você diz assim, não seja feita a minha vontade, seja feita a sua vontade. Não é o que eu quero que o Senhor quer. Não é o que eu gosto que o Senhor gosta. Aí você começou a alinhar o teu coração com o coração de Deus. E é dentro desse entendimento que é lá Mateus 7,7. Tudo o que pedirem o meu nome eu vos concederei. Claro que vai conceder, mas é quando nós estamos nesse lugar de um alinhamento de coração, de um alinhamento com a palavra, de ter passado pela bacia, de ter confessado os pecados, de estar vivendo santificação, de estar se alimentando do pão da presença, de estar cheio do Espírito Santo, com o fogo aceso. E é nesse lugar que a sua oração sobe como um cheiro suave. Amém? É isso que representa o altar de incenso no tabernáculo. E aí depois, finalmente, nós entramos nos santos dos santos. Existia uma cortina, existia um véu, que separava o lugar santo dos santos dos santos. E nos santos dos santos só tinha uma peça, a arca. E é muito interessante sobre a arca, que há um detalhe sobre o candelabro, sobre a menorá. A menorá foi feita com uma peça única de ouro, sem emenda. Foi usado 1 talento de ouro para fazer, cerca de 35 a 40 quilos de ouro, para fazer aquele candelabro. Ele não tem emenda, é uma peça só. Do que isso fala? Unidade. De quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo e a nossa. Muito bem. A arca da aliança também é de acácia. Aí você fala, não pastor, mas peraí, nos santos dos santos, a arca é de acácia? É de acácia. E é de acácia, mas ela é coberta toda de ouro. Por que a arca da aliança é de acácia? Porque Jesus veio como homem também, para nos representar naquela cruz como verdadeiro homem. Então a acácia também faz parte da arca de aliança. Contudo, a tampa da arca, aonde estão os 2 querubins e a glória do Senhor que se manifesta entre os querubins, a tampa da arca é toda de ouro puro, porque ali fala da glória do Senhor que se manifesta no meio dos querubins. É só a glória de Deus, ali não tem acácia, ali é o Senhor, ali é santidade absoluta e plena, ali é luz absoluta, ali é o Senhor. Mas o que tem dentro da arca? Dentro da arca tem 3 coisas. Quem lembra? O que tem dentro da arca? As tábuas da aliança. O que mais? O maná. O que mais? A vara de Arão que floresceu. Para onde essas 3 coisas apontam? Para Jesus. Ele é o decálogo. Ele é o mandamento, Ele é o estatuto, Ele é a lei, Ele é a palavra. O que está contido dentro da arca são símbolos para Jesus.
E eu e você, se quisermos agradar a Deus, temos que andar de acordo com o decálogo, ou seja, com a palavra de Deus, com os mandamentos de Deus, com a lei de Deus, no que tange a nossa vida ética e moral de acordo com a palavra de Deus. O maná, o alimento, Jesus. E sobre isso falamos. E a vara de Arão que floresceu. Era uma vara seca. Quando é que ela foi vara seca e quando é que ela floresceu? Como a gente entende isso à luz do Novo Testamento? A vara seca é Jesus na cruz morrendo. Quando Jesus morre, é o símbolo da vara seca. Quando Jesus ressuscita, é a vara de Arão que floresceu. Aonde estava a morte, agora tem vida. João 3,16, Jesus é o Filho unigênito. Mas depois lá em Hebreus, a partir do capítulo 1, Jesus já não é mais chamado de Filho unigênito, ele é chamado de primogênito, porque ele é o primeiro a ressuscitar. E isso significa que eu e você, ainda que estejamos mortos em Cristo, seremos revividos ou ressuscitados. Quem está em Cristo não morre, mas tem a vida eterna. É para isso, é para onde aponta a vara de Arão que está dentro da arca. Fala sobre a ressurreição, fala sobre a vida eterna, fala sobre a vitória sobre a morte, fala sobre a vitória sobre o pecado, fala sobre a vitória de Jesus. Então, quando você olha para o templo, para a acácia, para as paredes, para o átrio, para o altar, para a bacia, para os pães, para o altar de incenso, para a arca da aliança, tudo isso aponta para Jesus. E agora, irmãos, o que vamos fazer? Bem, hoje é dia de dizer ao Senhor: Senhor, eu entendi. Eu sou agora. Coloca para mim Apocalipse 21, verso 3. Faz favor. Então, ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Não acabou. Você pensa que essa história do tabernáculo acabou? Não ainda. Vai acabar lá. No 21:3. Haverá um dia em que eu e você estaremos com Ele. E João diz: eu olhei a cidade santa e não vi tabernáculo. Por quê? Porque o Senhor habita no meio do seu povo e dentro do seu povo. Amém? Um dia chegaremos lá e estaremos com Ele para sempre. E se cumprirá toda a boa vontade dEle finalmente. Mas enquanto esse dia não chega, eu e você precisamos perguntar: que tipo de tabernáculo eu sou? Que tipo de cristão eu sou? E como a minha vida tem agradado a Deus? Será que Deus tem prazer de entrar dentro desse templo? Será que o Senhor quer encher esse templo? Será que o Senhor pode fazer o que quiser com esse templo? Será que as coisas nesse templo estão na ordem certa, do jeito que Deus mandou? Porque o Moisés não pôde fazer nada da cabeça dele aqui. Preste muita atenção nisso. Moisés não fez nada da cabeça dele. Deus disse para ele: você vai fazer exatamente como eu disse para você fazer. Não estou contando, Moisés, com a sua criatividade. Eu quero só que você seja obediente. Então, criatividade para adorar a Deus não tem nenhum valor. Deus não quer que sejamos criativos para adorá-lo. Deus quer que sejamos obedientes. Obedientes. A criatividade é para evangelismo, a criatividade é para um monte de coisa, mas para a adoração é fazer exatamente o que Ele disse. Não se adora a Deus do nosso jeito, se adora a Deus do jeito de Deus.
É o Senhor que diz para a criatura como as coisas acontecem, e não a criatura para o Criador. Dito isso, irmãos, devemos examinar nosso coração e perguntar a Deus: Senhor, o Senhor tem prazer nesse tabernáculo? O Senhor tem prazer de habitar dentro de mim? Nós temos conversado, o Senhor tem sentido o cheiro suave das minhas orações? Eu tenho me apresentado limpo na tua presença, eu tenho passado pela bacia? Eu mesmo tenho me oferecido como sacrifício ao Senhor? Quem sou eu no meio de tudo isso? Quem é você no meio de tudo isso? Vamos ficar em pé e vamos orar. Mas eu quero fazer um apelo a você. Não um apelo de vir à frente, mas um apelo de reflexão, de confronto seu com Deus. Examine-se. Senhor Jesus, nós sabemos do preço que o Senhor pagou por nós. Como foi caro, caríssimo. Não existe mais nada mais caro do que o precioso sangue de Jesus. Não existe sacrifício maior do que o sacrifício de Jesus por nós. Tudo o que o Senhor fez tem por base o amor. Tudo foi por amor. Tudo. Mas, Senhor, talvez nós estejamos em falta contigo, porque o nosso amor já não é mais o mesmo. A nossa busca não é mais a mesma. A nossa entrega já foi tão melhor. E hoje nós toleramos no tabernáculo, que somos nós, tanta sujeira, tanto lixo, que talvez o Senhor tenha dificuldade de entrar. Senhor, ajuda-nos a limpar o teu tabernáculo e fazer do nosso corpo um santuário limpo e organizado, a fim de que o Senhor tenha prazer nele e alegria de estar nele. Que o Senhor não venha só por misericórdia, mas que o Senhor venha por honra de um lugar bem preparado. A começar por mim, Senhor. Ajuda-nos, convence-nos, constrange-nos e transforma-nos. Muito obrigado, Senhor. Recebe a nossa adoração e nos ajude nessa caminhada a sermos aquilo que o Senhor planejou. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar, vamos louvar ao Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado por nos ensinar verdades tão preciosas e que apontam para a redenção, e o fim de tudo é estar contigo e usufruir da Tua doce presença. Senhor, que o nosso maior anseio não seja o que o Senhor pode nos dar, mas que o maior anseio do nosso coração seja somente a Tua presença. Que possamos trocar tudo pela Tua santa presença. Fica conosco, Senhor, e nos dê a alegria de senti-lo e de fruí-lo todos os dias. Agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo estejam com você e com a sua família, e com toda a Igreja de Jesus Cristo espalhada sobre toda a face da terra. Amém.